Boa noite, senhoras e senhores. Gostaria de convidá-los agora para um encontro com o trabalho conjunto do Instituto dos Magistrados Brasileiros com a Ordem dos Advogados do Brasil, pela seção do Rio de Janeiro, em mais um encontro conjunto destinado a magistrados e advogados para os temas da nossa atualidade. Faço aqui o início da apresentação, mas gostaria, desde já, de fazer um agradecimento a todos os integrantes deste painel e, em especial, ao presidente Luciano Bandeira, da seção do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo seu esforço singular de compartilhar com o Instituto dos Magistrados Brasileiros o conhecimento, a experiência dos advogados da Ordem dos Advogados do Brasil nos mais variados assuntos de direito. Esta nossa experiência tem resultado tem proporcionado trabalhos muito importantes para os estudos atuais. Hoje, nós falaremos de uma maneira mais aberta, mas igualmente inédita, sobre um dos temas mais sensíveis, talvez o mais sensível da atualidade, que é a pandemia gerada pelo Covid-19. Eu agradeço desde já a todos os participantes e encerro a minha saudação com um convite ao presidente Luciano Bandeira para que ele use as prerrogativas dele, presidente, e, mais uma vez, faça a abertura do evento conjunto IMB-OAB. Desde já agradeço ao presidente Luciano Bandeira, a quem eu passo a palavra. Obrigado, desembargador André Fontes. Agradeço muito a participação, a sua participação, a parceria da Ordem dos Advogados com o Instituto dos Magistrados Brasileiros, ações lá em Portugal, que a Suelen vai trazer para a gente, e ouvir a palavra do Dr. Rodolfo Vasconcelos, do especialista nas questões. O que a gente quer é vacinar todo mundo para que a gente possa se encontrar, se abraçar e volte para uma normalidade que a gente possa trabalhar, o judiciário funcionando plenamente e presencialmente, que é o mais importante. Muito obrigado, André. Eu tenho certeza que esse evento vai ser um sucesso e agradeço muito ao nosso Genilton, que é o homem que organiza tudo isso, todos esses eventos, essa parceria com o IRADO. Vai ser um grande evento. Obrigado, presidente. Eu passo a palavra, então, mais uma vez, à doutora Rosânia Figueira, presidente da subseção de pastores da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Rosânia Figueira, a palavra da senhora. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Como bem foi lembrado aí pelo nosso presidente Luciano, é um prazer enorme essa parceria, o Genilton é incansável, o doutor André Fontes é incansável, a doutora Ana Basília, sempre buscando trazer essas novidades para a gente, essas atualizações para a gente. Então, é muito importante e a gente está lembrando aqui essa parceria que a gente tem firmado aí com o Instituto dos Magistrados. É uma honra participar hoje desse evento com vocês. A doutora Suelen, que está lá em Portugal, para poder trazer essa visão para a gente aqui do Brasil, o doutor Rodolfo, com essa visão realmente da área de saúde, que hoje o que nós precisamos realmente é controlar essa pandemia, né? Essa pandemia chegou, mudou tudo, eu acho que a gente nunca mais vai voltar ao normal que a gente era antes, e aí quais são as perspectivas? Estamos nos adaptando, já tem um ano quase que a gente está na adaptação, mas algumas coisas com certeza vão ficar, e a gente precisa trabalhar, principalmente a Ordem dos Advogados do Brasil, para que a gente possa fazer a defesa da sociedade. E para defender a sociedade, a gente precisa realmente de um novo judiciário, de uma nova advocacia, uma nova realidade. Então, é muito bom estar aqui com vocês, poder ouvir, né, os nossos palestrantes, para que a gente possa abrir os nossos horizontes e pensar
fora da caixinha, a gente tentar aqui, nesse bate-papo, ouvir a opinião dos demais colegas, dos demais participantes aqui da mesa e pensar em algumas soluções viáveis, porque até então nós fizemos adaptações, e eu acho que a partir de agora a gente precisa realmente de soluções definitivas. Então, é uma honra estar aqui com vocês e vou deixar os nossos palestrantes falarem, que a gente está aqui para ouvi-los. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela oportunidade. Doutora Rosânia Figueira, eu vou tomar a liberdade de dar organização aos trabalhos, mas a senhora é presidente, certamente tem o poder de tomar a palavra e intervir sempre que achar conveniente. De qualquer maneira, eu vou seguir, então, o padrão que nós estamos acostumados, que é dar a palavra, primeiramente, a quem vem de fora, de outra área, que é o doutor Rodolfo Vasconcelos, e, em seguida, a doutora Suelen. Então, se não houver nenhuma objeção, eu gostaria de convidar o doutor Rodolfo Vasconcelos para a sua exposição do nosso seminário. Obrigado. Desde já. Boa noite, obrigado aí o convite. Agradecer aí o Genilton. O Genilton é paciente da minha mãe é médica em Teresópolis, o Genilton é paciente dela, e esse convite veio através dela, né? Com essa mudança toda que a gente tem vivido aí esse ano, a medicina a gente aprendeu a comunicar, eu acho que o advogado também, vocês devem estar vivendo isso, a gente está muito acostumado a lidar olho no olho, encostar e estar próximo, e são outras informações que a gente recebe por estar presente. A forma que olha, o jeito que se movimenta, o jeito que está vestido, como se porta na cadeira, isso tudo a gente meio que perdeu, né? A gente tem que aprender a se adaptar. Então, agradecer aqui ao Genilton, doutor André Fonte, doutora Rosânia Figueira, que é parente de sobrenome, a gente tem que achar onde a gente se encontra aí, né? Porque o meu nome é Rodolfo Figueira Guedes Vasconcelos, então Figueira está aí. A doutora Suelen, que está lá em Portugal, doutor André, muito obrigado aí pela presença. Eu tenho um irmão mais novo que é advogado, e é um meio que eu sempre acho muito interessante, vocês conseguem se comunicar de uma forma tão clara, às vezes com poucas palavras. Eu costumo falar muito. Então, se eu começar a exagerar na minha falação aqui, vocês me cortem aí, falam, ó, chega, vão passar, senão eu me empolgo. Covid, né, essa doença, ela aparece para a gente no finalzinho ali de dezembro, a gente começa a ter algumas informações médicas. Entre novembro e dezembro, teve um artigo que me marcou muito nesse período, que um médico infectologista americano, foi o primeiro artigo que eu li sobre esse vírus, que depois ganhou um nome, que é o SARS-CoV-2, né, um coronavírus, que a gente conhece coronavírus, que causa resfriado, né? A gente teve o MERS, que foi um coronavírus anterior, que conseguiu se controlar bem ali na Ásia e Europa, né? A gente teve o SARS anterior, que foi mais na parte oriental, que também conseguiu seu controle legal, e agora apareceu esse outro vírus. Então, em dezembro, eu li um artigo, foi o meu primeiro contato, em que esse infectologista americano ele criou o caos. Ele falou, olha, a gente tem que se preparar, o mundo vai viver uma pandemia como nunca viveu antes, e a gente precisa se organizar, as pessoas precisam entender que é uma doença, que ela está chegando, e a gente não tem tratamento específico para ela. Quando eu li o artigo, eu me assustei, porque volta e meia a gente tem umas coisas meio apocalípticas assim na medicina, né? A gente viveu isso com o SARS, com o H1N1, tem um outro vírus aí da gripe, o H5N9. Então, volta e meia a gente está se assustando com essas notícias. Eu li, passei aquilo para o lado, mas dia 31 de dezembro a OMS bate o martelo que tem uma infecção aí que pode se alastrar. E a gente começa a entender como é que isso funciona, né? É uma doença que até hoje a gente não tem um tratamento específico, né? A mídia discute muito aí essa questão do tratamento precoce, de tomar remédio para prevenir. Nada disso a gente até hoje teve alguma evidência científica robusta, mas a gente lida com um vírus que tem, vou botar aí 3 características importantes.
proporcionalmente, ele mata pouco. Ele espalha com pouco sintoma. Então, você tem muita gente carregando o vírus sem sintoma ou com poucos sintomas. E ele transmite muito fácil. Quando a gente tem um vírus igual o ebola, que mata muito, ele transmite fácil. O ebola ele transmite por contato, por via respiratória e por contato. Mas ele mata muito. Então, a pessoa doente ela não viaja, ela não pega avião, ela não vai passear no supermercado, ela adoece e morre num período curto. O MERS, que foi outro coronavírus que a gente teve recente, ele tinha uma mortalidade alta também, em torno de 30%. E a pessoa começava a transmitir doente. Então, você identifica. Por isso que essa coisa de medir a temperatura na entrada dos estabelecimentos, isso é mais uma falsa sensação de segurança para a gente do que uma medida efetiva, porque tem muita gente sem sintomas, sem febre, carregando o vírus transmitindo. Então, essa é a primeira característica dele. Ele mata proporcionalmente pouco, ele transmite muito, isso é que é assustador, na nossa opinião. Por quê? Você fala, você tem um vírus que a mortalidade é 3%. Só que esse vírus, se você deixar ele quieto, ele vai contaminar 90% da população. E 70% você já vai ter. 70% tiveram contatos, produziram anticorpos, você vai ter uma redução da transmissão. Então, 70% de uma população de quase 8 bilhões de pessoas, morrer 3% é gente pra caramba. Então, a gente lida com um vírus que transmite muito, que mata proporcionalmente pouco. A mortalidade dele é baixa em relação a outros tipos de vírus, mas ele mata muito. E a gente, num curto... E, cara, eu fico maravilhado, porque pela primeira vez na história da humanidade, a gente conseguiu, em 30 dias, identificar o vírus, tá com esse vírus, o DNA dele todo conhecido. Por isso que agora a gente tem esses variantes, e a gente tem um monte de variantes, tem uns que preocupam mais, outros menos. Mas todo vírus ele se modifica. Aí você consegue hoje, você tem, em 30 dias, você descobriu, você estudou e você começou a desenvolver vacina. Por quê? Isso a gente fala desde o início. Essa pandemia ela só para a partir do momento em que as pessoas estejam imunizadas e que não exista transmissão. Como é que você alcança isso? Ou porque a Inglaterra chegou a usar isso, tentar usar isso durante um período, e acho que a Suíça ou Suécia, eu sempre troco o nome, mas o Bolsonaro chegou a usar isso de exemplo. Deixa, mata pouco, deixa espalhar, criou anticorpo, você está protegendo. Só que o coronavírus, todos os coronavírus de uma forma geral, essa imunidade que a gente cria com o nosso próprio sistema imunológico, essa duração, esses anticorpos eles duram pouco. 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses. Para vocês terem uma ideia, nós temos circulando, né, como causando resfriado, 3 tipos de coronavírus que já circulam entre a gente há muito tempo. Só que por que a gente fica resfriado repetidas vezes? Porque você tem contato com esse coronavírus, teve a imunidade ali durante um período, essa imunidade passou, você se contamina de novo, desenvolve doença de novo. Do Covid, do SARS-CoV-2, né, que é o nome do vírus que causa o Covid, que é o nome da doença, a gente não sabe ainda quanto tempo essa imunidade que a gente produz, ela dura. Qual que é o problema disso? Você pode ter gente que se infectou, que é o que a gente está vendo agora. Espalhou aí um monte de notícia. Reinfecção, fulano reinfectou, teve reinfecção não sei aonde, reinfecção não sei o quê. Por quê? A gente não sabe quanto tempo isso dura. A gente tem uma previsão que dura em torno de 6 meses. Então, essa estratégia anterior de deixa contaminar para criar a imunidade de rebanho, ela se perde, porque você tem o vírus aqui, você se contaminou aqui, você produziu anticorpo, você está protegido 6 meses. Só que nesses 6 meses, esse vírus espalhou para os seus vizinhos, para todo mundo. Aí você viajou, você contamina de novo. Aí você fica doente de novo, transmite de novo. Aí mais 6 meses. Então, se não tiver uma vacina efetiva, e a gente não sabe ainda de quanto em quanto tempo a gente vai precisar revacinar, essa pandemia não para. Queria muito, eu acreditei muito nessa possibilidade de um tratamento precoce, de profilaxia, mas todos os estudos que a gente tem não mostraram evidência nenhuma.
E o nosso país ele teve uma característica muito importante no meio disso tudo, porque o brasileiro, aí a gente pode até conversar um pouquinho, cara, a impressão que eu tenho, a gente se adapta muito fácil a qualquer coisa, né? Então, quando veio uma notícia dessa, a gente se assustou em março, a gente se trancou em casa. Aí morre um, morre o outro. Ah, também não é assim. E a gente teve a pandemia muito diferente nas cidades grandes, nas cidades pequenas. As cidades pequenas viveram essa primeira onda de uma forma mais branda. Então, não se acreditou muito. Ah, não, não sei o quê. Ah, aí ficou discussão também. Ah, usa máscara, não usa máscara. Aí vem essa segunda onda que atropelou o nosso país de uma forma absurda, com essa questão que aconteceu na Amazônia, lá em Manaus, desculpa. Por quê? Esse vírus, ele recorre. Ele é mais forte do que a gente, porque ele não mata com tanta facilidade, mas ele transmite muito fácil. Aí você começa, isso que eu falo, quando a gente tem uma conta, né, isso ficou na minha cabeça, não sei se esse número é esse ainda, mas a cada um exame positivo que aparece lá na televisão, você multiplica por 8, alguns estudos falam 8 vezes, outros estudos falam 18 vezes. Então, quando você pega o Brasil hoje, com o número de casos, você multiplica por, eu ponho na média 10. Você tem 10 vezes mais pessoas que já contaminaram com o vírus ou estão passando por ele. A gente só tem o número correto que a gente tem aí, mais próximo, é da mortalidade. Esse aí não tem muito para onde fugir, porque tem registro. Mas exame, com certeza a gente tem esse vírus, espalhou muito mais. Eu tenho uma amiga que mora na China. Ela não é médica, ela é brasileira, ela mora lá. Quando começou essa confusão toda, a primeira pessoa que eu lembrei, mandei mensagem para ela. Ela falou, não, isso aqui está um caos. Eu falei, mas a notícia que a gente tem aqui é que está resolvendo. Não tem nada resolvido, não. A gente está num caos absurdo aqui. Mas a gente já aprendeu com isso antes. A gente já passou por isso antes. Aí você vê ela hoje, né? Ela tem um perfil no Instagram, a família dela está lá, os filhos estão na escola, eles frequentam o shopping, andam, todo mundo de máscara, e conseguiram voltar à vida, né? Eles viveram agora o que seria próximo do carnaval nosso, que é o Ano Novo Chinês. Ela falou, as pessoas foram para a rua, se aglomeraram, e o pau que vocês estão tendo aí com o carnaval, a gente teve aqui na China também. A gente está pau da vida com um monte de gente, porque eles estão se aglomerando no Ano Novo Chinês. Só que lá tem a questão da informação e da presença. Então, para finalizar, assim, para a gente dar início, é um vírus que mudou a história, sem dúvida nenhuma. A gente já viveu outras pandemias como humanidade, mas eu acho a humanidade um troço tão fantástico que a gente conseguiu, em menos de um ano, em 8, 9 meses, a gente já ter vacinas, não uma só, a gente tem várias vacinas efetivas para controlar essa pandemia. Outra coisa que me chamou muita atenção, a desconfiança da ciência, isso eu acho muito interessante também, porque quando você não entende, você começa a julgar só se é bom ou ruim, se é certo ou errado. Cara, em medicina a gente já vive isso há muito tempo. A gente tem mesa redonda para discutir, sei lá, tratamento de furúnculo. Cara, vai ter um cara dizendo que é para fazer antibiótico, vai ter outro dizendo que é para drenar, vai ter um outro dizendo que fala assim, não, faz ozônio que melhora. Então, assim, evidência científica tem que ser muito bem pesado, muito bem avaliado por quem sabe fazer. O WhatsApp foi uma maravilha porque você espalha informação muito fácil, informação boa, informação ruim. E eu acho que muito disso vem do medo que a gente tem de não entender que a gente está passando por um período muito complexo, muito difícil. Aí você nega, muitas vezes você nega, a gente vivenciou isso aí várias vezes. Eu vivenciei de próximo, fora o período todo que eu passo no pronto-socorro, durante essa pandemia, toda a adaptação que a gente precisou fazer, e falta de roupa, falta de máscara, falta de luva, falta de material. A gente viveu isso, né? Até porque a gente não sabia exatamente como se proteger, né? Eu tenho 3 filhos.
Eu moro perto de onde eu trabalho. Então, eu ia para o trabalho e voltava andando. Eu abandonei o meu carro. Então, voltava andando, chegava em casa, arrancava a roupa toda do quintal, jogava dentro da máquina. Minha esposa tacava um negócio lá para lavar e spray de... Tem um nome que a pouco eu lembro, spray de não sei o que no pé e álcool gel, tomando banho no quintal. Só que você faz isso 1 mês, 2 meses. No terceiro mês, você fala assim, cara, não é possível. Aí meu pai adoece em maio. Cara, entrei no carro, parti de Volta Redonda para Teresópolis, botei meu pai no carro e trouxe para cá. Falei, pô, vai ficar aqui perto de mim. E estou ali. E fiquei com ele uns 10 dias, as 8 noites que ele passou no hospital, eu passei com ele parte da noite. Né? Porque que é uma coisa que o Covid deixou muito claro também. Por mais que tenha celular e tenha telefone, às vezes você estar do lado de alguém, às vezes sem falar nada, mas a presença física faz uma diferença enorme. Fiquei e continuei atendendo no pronto-socorro e intubei pacientes com Covid e tive contato e atendi pacientes com outros sintomas que depois a gente descobriu que era Covid. Eu faço endoscopia, né? Sou endoscopista. Fiz endoscopia em pacientes que 3 dias depois falaram, pô, o cara teve Covid. E não me infectei em momento nenhum. Ah, você é super-homem? Não. Provavelmente, por conta desses outros coronavírus, eu já tenho alguns anticorpos que me protegeram em algum momento. Né? Mas, quando liberou a vacina e falou, ó, vai ter, eu fui o primeiro da fila. Porque essa pandemia só para vacinar todo mundo, essa pandemia ela não para. Porque ela recorre. O vírus, você cria uma proteção sua que dura um tempo. Durou um tempo, você está desprotegido, você pode infectar de novo. Então, esse movimento agora, na minha opinião, o que é mais importante agora? Além de continuar provendo o que precisa para recuperar a vida das pessoas que estão doentes, é vacinar todo mundo para parar essa pandemia. Porque imunização de rebanho, que a gente achou que funcionaria, isso é uma opinião minha, eu não sou infectologista, mas do que eu li, do que eu vi, isso não funciona, porque esse anticorpo que a gente cria, ele vai diminuindo, ele some e você se infecta de novo. Então, acho que eu já falei bastante, acho que já dá para a gente passar adiante. Doutor André, muito obrigado aí pelo espaço e estamos aí à disposição. Eu imediatamente agradeço ao doutor Rodolfo Vasconcelos. Acho que a intervenção dele retornará certamente durante os debates. Ele vai se sentir motivado, com certeza, mas eu tomo a liberdade de passar imediatamente a palavra para a doutora Suelen para a sua exposição. Olá, boa noite a todos. Quero agradecer muito o convite, cumprimentar o doutor André Fontes, a doutora Rosânia, o doutor Rodolfo, agradecer o convite do querido amigo Genilton. E, bem, eu vou trazer aqui a minha visão como cidadã e alguns pontos também relacionados ao direito, ao governo. Eu preparei para vocês uma apresentação para tornar um pouco mais didática, para transmitir como aconteceu aqui em Portugal. Como o doutor Rodolfo falou, os primeiros casos foram anunciados ali em torno de novembro e dezembro, mas o nosso primeiro caso aqui em Portugal foi mesmo aqui na altura de março, que tivemos o primeiro caso na cidade do Porto, e logo no dia 18 de março de 2020, nós tivemos o primeiro estado de emergência. No momento, nós estamos no 11º estado de emergência aqui em Portugal. Durante esse período inicial, dessa data de 18 de março até o início de maio, nós tivemos completamente em lockdown, fechados. Somente atividades essenciais, como o mercado mesmo, estavam em funcionamento, mercados e farmácias. Durante esse período, o governo também lançou o layoff, que aqui representou a suspensão dos contratos de trabalho e o governo financiou. Então, quem ganhava mais do que um salário mínimo teve o seu salário reduzido para o valor de 70% do valor normal, e o governo pagava desses 70%, 70%, e o empregador continuava a pagar 30%. Como em maio a gente teve uma diminuição bem grande dessas restrições, a maioria dos comércios voltaram já em maio. Academias, atendimento de mesas em restaurante, tudo a gente fazia normalmente.
somente precisávamos, a única determinação do governo era de usar máscaras em locais fechados, em comércios, e na rua nunca precisou, era quase como normal. Eram poucos os casos, eu vou trazer aqui mais à frente os números, e essa medida do layoff foi bem abrangente. Até julho, ali entre julho e setembro, começou a reduzir as empresas que faziam jus a ela, o que já começou a ficar demonstrado. Muitos negócios já vieram à falência e muitos despedimentos também. Com relação ao nosso protocolo médico aqui, que depois eu quero que o Dr. Rodolfo também traga as informações em relação ao Brasil. Aqui, quando a pessoa tem sintomas ou sabe que teve contato com alguém que tem o coronavírus, o Covid, ela entra em contato por um número de telefone, que é o Saúde 24, e eles encaminham um código para realizar o teste em qualquer laboratório que a pessoa escolher. Você recebe esse código por mensagem no seu celular e vai até o laboratório com esse código e faz o teste sem custo nenhum. A partir do momento que você tem o resultado de positivo, você recebe uma ligação todos os dias de um enfermeiro do sistema de saúde que vai acompanhando os seus sintomas. A medicação recomendada é sempre paracetamol, em alguns casos ibuprofeno, e só é indicado a ida ao médico, a ida ao hospital, em casos que a pessoa realmente não consegue respirar e precisa de respirador. Aconteceu o caso, até em relação ao meu esposo, que eu posso trazer aqui como exemplo, eu também quero saber do Dr. Rodolfo como que seria aí no Brasil, em que ele teve mais dificuldade ali nos últimos dias de Covid, uma certa dificuldade para respirar, e nesse atendimento por telefone eles indicaram que fosse ao hospital. E chegando lá, o médico perguntou a ele se ele conseguia respirar, e se ele não estava precisando de respirador, que era para ele voltar para casa. E, resumindo, foram esses os tratamentos e as orientações médicas aqui. Quanto às vacinas, a vacinação começou aqui no dia 29 de dezembro, se não me engano, agora de 2020, primeiramente abrangendo os profissionais da área de saúde, mas nem todos foram vacinados ainda, mas já está na segunda fase para pessoas com doenças crônicas acima de 50 anos, já entrou nessa fase. E aqui em Portugal, todas as vacinas que foram aprovadas pela União Europeia, elas estão sendo aplicadas. Portugal comprou, nem todas as doses ainda chegaram, mas comprou desses 6 tipos aqui das vacinas. São esses nomes aqui. E aí a curiosidade, aqui a vacinação é voluntária. A gente é informado de que ela não vai ser obrigatória, porém, existe a questão de... o que gerou um pouco de polêmica, eu também quero saber a opinião do Dr. Rodolfo, se a gente tem direito a saber ou não qual das vacinas está sendo aplicada. Isso gerou um pouco de polêmica no sentido de, como são vacinas um pouco recentes, as pessoas ficaram com um certo receio de repente, elas apresentarem alguma reação ou haver alguma necessidade de outra dose a mais, coisas assim, e que o cidadão teria direito a ter o conhecimento acerca de qual a vacina que lhe foi aplicada. No mais, é interessante trazer também aqui os números dos casos e de mortes aqui. Até novembro, como eu disse, o cotidiano era praticamente normal. Os casos estavam em 144 mil, lembrando que Portugal tem uma população de 10 milhões, e as mortes em 2.500. Nesse período, entre novembro e fevereiro, que é também o nosso período de inverno, eu também quero saber do Dr. Rodolfo se tem alguma ligação, o fato do inverno, do tempo muito frio aqui, ter representado alguma influência nesse aumento de casos, porque quando a gente vê aqui, esses números são atualizados de hoje. Em fevereiro, o número total de casos em Portugal é de 792.829, e o de mortes subiu para 15.754. E por isso, essa alta de número foi ali no período de novembro, dezembro. No dia 15 de janeiro, nosso estado de emergência ficou um pouco mais forte, com mais restrições. A gente já vinha com restrições por exemplo, fim de semana a gente não podia sair da nossa cidade, que aqui é o concelho, a gente não podia sair durante o fim de semana. Durante a semana, os horários também eram restritos. Dependendo da atividade que você fosse, você poderia ser parado pela polícia. Inclusive, no dia 24 de janeiro, nós tivemos eleições aqui. Eu saí para votar. Como era aqui próximo da minha casa, eu fui andando. E na volta, estava fazendo o caminho de volta para casa, a GNR, que é a guarda daqui,
nos parou e perguntou por que nós estávamos na rua, onde nós estávamos indo, nós dissemos que fomos votar, e eles orientaram que a gente voltasse logo para casa. Então, dá para ter uma noção de como funciona. Nesse momento, a gente continua no lockdown, assim, bem restrito, e a tendência é que isso se prorrogue até depois da Páscoa, é a previsão do governo. E, com esse lockdown, esse novo lockdown, os números de casos diários está reduzindo, apesar de, no geral, continuar aumentando os números. Em relação às perspectivas para o futuro aqui em Portugal, existe mesmo uma expectativa muito grande da população pela vacinação. Números de hoje também, já foram aplicadas 578 mil doses, isso contando primeira e segunda dose. Então, mais ou menos por volta de 300 mil pessoas já foram vacinadas. Senti que houve aqui na questão da adaptação das escolas, houve ainda uma dificuldade para realizar essas atividades à distância, porque agora, quando a gente voltou para esse lockdown, por exemplo, escolas privadas queriam manter o estudo à distância e houve uma proibição do governo porque as escolas públicas não poderiam acompanhar. Afinal, agora todas estão fazendo à distância, mas apesar da gente verificar que existe uma tendência a realizar estudo e toda espécie de trabalho que puder ser feito à distância, eu consigo perceber aqui que ainda não houve uma completa adaptação para essa nova realidade. É até curioso, em relação ao teletrabalho, também trago aqui uma questão de direito, que no Brasil já há muitos anos o teletrabalho é bem regulamentado, bem no sentido, uma questão que criou muita polêmica aqui nesse novo lockdown, foi que o governo decidiu que as empresas deveriam arcar com os custos do funcionário em casa, uma coisa que no Brasil já é pacificada, e gerou muito debate, gerou muita resistência dos empregadores em arcar com custos de internet e energia, até uma questão interessante para discutir na questão dos direitos do trabalho, e o próprio hábito das pessoas, enquanto eu percebo que no Brasil já era uma coisa mais comum, como, por exemplo, a questão dos processos judiciais que são eletrônicos, que eu até consigo trabalhar aí no Brasil daqui, aqui em Portugal não há. E quando eu digo para as pessoas aqui que eu trabalho e faço petição no tribunal, as pessoas olham para a minha cara assim e acham graça. Eu acho que elas pensam que eu, de fato, não faço, porque é uma coisa ainda um pouco fora da realidade. E o hábito dos portugueses mesmo que saem para o trabalho. E se não for para o trabalho, eles sentem muita falta. Não há aquela espécie de convívio social tão grande quanto há no Brasil. É mais aquele cafezinho no intervalo do trabalho, cafezinho no fim do trabalho, é mais essa tradição que eu acho que eles estão sentindo muito, muito a falta de... E acho que seria assim, uma questão psicológica também para as pessoas aqui, se isso se prorrogasse muito tempo na questão do teletrabalho. Eu acho que não seria uma coisa tão fácil de adaptar por questão dos hábitos e da cultura. Nesse momento, a gente olha também para a questão econômica, e aqui a gente traz essa perspectiva que há muitas empresas que já fecharam, que não vão conseguir voltar a abrir, muitas pessoas no fundo de desemprego, sem trabalho. E aí um dado interessante que o Brasil tem uma dívida externa que representa 90% do nosso PIB, e Portugal já está em 137% do PIB português. Agora, a União Europeia vai disponibilizar um apoio financeiro a Portugal. Parte desse apoio vai ser em fundos perdidos, que significa que Portugal não vai precisar pagar depois. É um dinheiro que a União Europeia entrega para fomentar a economia nacional, mas não precisa ser pago. E parte também vai vir com juros mais reduzidos, mas ainda assim sendo mais um empréstimo que vai aumentar a dívida externa. Então, existe toda essa preocupação, é uma necessidade ainda há uma necessidade de se adaptar a essa nova realidade de atividades à distância, e essa preocupação com a economia também, por conta dessas empresas que já fecharam e das pessoas que já não têm o seu emprego. Por outro lado, a população é pequena, então existe uma expectativa que consiga vacinar a população toda esse ano, e por enquanto, são essas as visões, né, que a população tem, que eu consigo aqui trazer para vocês, e ressalto aí as minhas dúvidas para o doutor Rodolfo, espero que possa esclarecer, e qualquer dúvida que tenham em relação aqui a Portugal, também estou aqui disponível para responder. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço a doutora Suelen Scariz e passo imediatamente a palavra para a presidente da subseção de Vassouras
doutora Rosânia Figueira para início dos debates. Olha, fiquei encantada com a fala do Dr. Rodolfo e com a doutora Suelen. O Dr. Rodolfo, porque trouxe para a gente uma visão muito esclarecedora da parte da área de saúde, porque foi o que ele disse, né? Hoje a gente tem essa facilidade da comunicação via WhatsApp, sai muita coisa boa, mas sai muita coisa ruim também. E aí a gente acabou se deparando com alguns medos e receios das pessoas em relação à vacina. E quando o doutor fala para a gente da necessidade da gente se vacinar, né, para que possa controlar realmente a propagação desse vírus, doutor Rodolfo, eu sei que o senhor não é infectologista e tudo, mas, assim, na sua visão enquanto profissional da área de saúde, você acredita que essas dosagens que foram disponibilizadas para o Brasil, a gente consiga realmente dar uma segurada, uma controlada no avanço da pandemia, ou a gente teria que realmente fazer uma vacinação em massa? Porque a gente começou por etapas, né? O Brasil fez um escalonamento dessa vacinação. E aí eu queria saber, doutor, qual é a visão do doutor em relação a esse escalonamento que foi feito? Então, a gente precisou escalonar, né, porque o nosso país é muito grande, né? São 200 milhões de pessoas. Tem um paíszinho que eu acompanho desde o início da pandemia, que é Taiwan. Eu estava até revendo aqui os números, né? Porque tem um site do John Hopkins que tem informação do mundo inteiro. Eu acompanho esse site desde janeiro. Teve uma época que eu assustei e parei de acompanhar, porque eu li e chorava, eu realmente transtornava, porque de um dia para o outro, cara, aumentava o número de mortes, mais 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, aí você começa a ficar meio angustiado. Cara, Taiwan é um país que está ali do lado da China, foi onde começou a pandemia, um país de 23 milhões de pessoas, que tem hoje, atualizado agora, eu olhei um pouco antes, 940 casos de Covid confirmados com 9 mortes, né? A gente está no Brasil aqui, a Sueli mostrou Portugal, né? Portugal tem 10 milhões de pessoas, o Grande Rio aqui é isso, né? Então, cara, nós estamos quase 10 milhões de casos. E se a gente fizer essa conta de 1 para 10, cara, faz a conta, entendeu? Então, assim, você tem um número absurdo de pessoas. Esse escalonamento existe. A Suelen botou aquele slide das vacinas que Portugal comprou. Pô, dá vontade de chorar, né? A gente não comprou quase nada. A gente entrou numa briga meio louca, né? Porque o Brasil, são duas coisas que o Brasil marca muito. Tudo a gente transforma em política e tudo a gente escolhe lado, né? Então, tem uma vacina desenvolvendo no Brasil, né, do Instituto Butantan. Aí o governo federal resolveu comprar uma vacina só, apostou tudo numa vacina só, e hoje a gente tem... Cara, ontem eu estava vendo isso, a gente tem mais de 190 frentes de trabalho de pesquisa de vacina. Então, você tem 190 vacinas em pesquisa. Você tem hoje, não sei se 8 ou 12, já com efetividade de uso. A gente tomou um tapa na cara absurdo agora em relação à Sputnik, a vacina russa, né? Porque foi a primeira vacina que mostrou uma efetividade com estudo e tal. A gente falou, Rússia, você está maluco? Esse bando de maluco, né? Não, olha só, cara, os caras produziram um número e quando você começa a estudar isso fora, você tem número. Então, assim, tem que comprar vacina efetiva, tem que investir nisso, né? Esse escalonamento, ele levou em conta a profissional de saúde morre mais, né? Quando a gente fala mortalidade global 3%, profissional de saúde está mais, porque hoje a gente sabe isso. Quanto maior a quantidade de vírus que você foi exposto, maior tende a ser a gravidade, né? Então, o profissional de saúde precisa se proteger para trabalhar, mas também eu tive colegas de 40 e poucos anos, não tive nenhum colega próximo que faleceu, mas tive muitos colegas que ficaram graves em terapia intensiva, em ventilação mecânica, precisando de hemodiálise, enfim. E a população mais idosa, que é a população que tem uma mortalidade maior. Quando nasce esse movimento do vacina para todos, isso tem que acontecer. A gente tem que focar nisso.
A gente tem que botar recurso nisso, a gente tem que gastar tempo nisso, a gente precisa falar disso. Porque sem vacina a gente não se resolve. A gente vai assistir... Israel ficou numa situação muito sui generis, porque eles tiveram grana, investiram nisso, então eles chegaram a metade da população, se eu não me engano, hoje. Né? A gente vai ver despencar os casos. Eu acho que são as duas frentes. Eu vou destacar hoje Israel, por conta da vacinação, e vou destacar Taiwan pelo controle. Taiwan e Nova Zelândia. Controle de fronteira. É fácil? É fácil. Deve ser menos difícil controlar uma ilha do que controlar o que a gente é. O Brasil é absurdamente grande. Né? Então, a vacina, na minha opinião, é fundamental. Gastar recursos com isso. Né? Eu estava... Né, a Suelen falou da questão do lockdown. O que eu acho, a impressão minha de brasileiro, cara, a gente se adapta com tanta facilidade. A gente vive tanta crise recorrente. Né? O pessoal tiver aí próximo dos 60 anos, um dia faz esse exercício, põe no papel todas as crises que você já viveu, desde o impeachment do Collor, Plano Real, sei lá, a Guerra do Araguaia, não sei, enfim, vai botando no papel quantas crises, e commodities, e 2008, e bolha. Cara, o Brasil, a gente vive crise por crise. A gente se adapta à crise. Aí, hoje, Sueli, o número de casos no Brasil, a gente está com o maior número de casos hoje do que em julho. Só que a gente está abrindo escola meio de qualquer jeito, porque tem que abrir. Né? Eu acho que as escolas têm que voltar, mas a gente precisa entender isso. A gente tem mais casos hoje, mas a gente teve um carnaval meio espajuto, mas que um monte de gente foi para a rua mesmo, se aglomerou e tal, com mais casos hoje do que a gente tinha em março. Só que em março a gente assustou, agora a gente se acostumou. Então, enquanto não tiver vacina, a gente tem que parar. Né? Eu imaginei que o Brasil ia parar 2 vezes. Né? Uma foi na época do escândalo todo do mensalão, enfim. Falei, cara, agora o Brasil vai parar e resolver isso. Essa questão dessa corrupção institucionalizada vai resolver. A gente precisa parar tudo e resolver. Não, resolveu. Então, agora, com o Covid, a gente tem que parar tudo e resolver. Porque o país só vai caminhar depois que estiver resolvido. Não, a gente dá uma bagunçada aí, né? Não sei, na verdade, se da Suelen também, que ela perguntou, não sei. Na verdade, a gente realmente vai se adaptando, né, em todas as áreas, em todas as situações. Nós vimos aqui no Brasil, eu moro em Vassouras, que é uma cidade pequena, né, uma cidade do interior, e a gente vivenciou algumas situações aqui, por exemplo, de pessoas da área que tinham um plano de saúde, e aí elas tentavam vaga para se internar em hospital, não conseguiam vaga, entravam no judiciário para poder forçar o judiciário a abrir uma vaga, e o judiciário, por sua vez, pela primeira vez na história, ele se viu de mãos atadas, porque ele falou assim, olha só, eu não tenho capacidade técnica de dizer se a vida dessa pessoa aqui, que tem plano de saúde, é mais importante do que o outro que não tem plano de saúde. Qual é a gravidade de um para o outro, para eu poder obrigar o plano de saúde a abrir um leito de hospital para você? Então, assim, a gente vivenciou essas situações onde realmente todo mundo foi colocado no mesmo nível, no mesmo patamar, né? A vida, ela teve um valor único. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você não ter, porque quando se trata da Covid, todo mundo foi colocado dentro do mesmo nível, o mesmo patamar, né, Rodolfo? E o doutor André Fontes, né, enquanto desembargador, deve ter visto muitos casos desses no tribunal, e as pessoas querendo, né, farinha pouca, meu pirão primeiro, como dizem aqui no interior, né? E as pessoas querendo, né, o privilégio para elas, eu vou salvar a minha vida, eu estou com sintoma e eu quero para mim, de imediato, esse respaldo do judiciário, e o judiciário, assim, eu tenho que tirar o chapéu para o judiciário. Dessa vez, ele não foi conivente, ele bateu de frente e falou assim, não, a tua vida tem o mesmo valor da vida do outro, do faxineiro ali da esquina, que também precisa. Então, quem tem a capacidade de identificar se você realmente precisa de um respirador, se você precisa de um leito de hospital, é o médico que está te tratando. Né?
Então, a gente vivenciou muito essa situação aqui dentro do judiciário, e como a doutora Suelen colocou, em Portugal, infelizmente, ainda não tem essa questão do online, né, do virtual, e aqui no Brasil, o doutor André Fontes sabe melhor do que ninguém que nosso Código de Processo Civil, desde 2015, ele já prevê esses eventos online. Mas o brasileiro vai deixando, vai, né, encaminhando, vai empurrando com a barriga, até que chegou o momento que tudo fechou e a gente também não estava preparado para poder se adaptar. Então, durante um período, nós ficamos realmente com tudo paralisado, né, os processos parados, porque não tinham como fazer andamento, e do nada, a questão da adaptação que o doutor Rodolfo falou é verdade. Do nada, a gente começou a se adaptar e as coisas começaram a surgir, e a OAB, por sua vez, também incansavelmente batendo na porta do judiciário, fazendo videoconferência e falando, olha, a gente tem que achar uma solução, o que a gente vai fazer? Quer que a gente empresta computador para o serventuário trabalhar de casa? Né? A gente, parceiro, foi uma questão assim de parceria, de humanidade, da gente poder estarmos juntos para que a gente pudesse atingir o mesmo objetivo, que é um país saudável, né? E isso que a gente está buscando e está procurando incansavelmente. Doutora Suelen, uma pergunta para você. Dentro da sua experiência aí em Portugal, até porque você disse, né, a população é muito menor do que aqui no Brasil, você acha que o lockdown, né, que frequentemente, né, é recorrente aí que está sendo implementado, ele é uma medida eficaz? Então, o que a gente consegue observar dos dados, né, é que reduz o contágio diário. Mas a nossa experiência aqui foi aquilo que eu tinha comentado. De março a novembro, de maio, né, a novembro, quando a gente saiu daquele primeiro lockdown, a vida estava normal. A gente vivia, fazia tudo, somente com a questão da máscara, que era o diferente, e a sensação que passava era que não tinha nem... Assim, é óbvio que aconteciam casos e tudo, mas não eram com pessoas próximas, a gente não conhecia ninguém que tinha tido, então ainda era uma coisa distante. A partir do momento que eu acho que eu até perguntei se o doutor Rodolfo me responde agora, se o frio aqui, a questão do inverno, se tem alguma coisa a ver, porque o que eu já tinha vivenciado aqui de outros invernos em Portugal era que mesmo nessa fase as pessoas costumavam adoecer mais, estavam sempre gripadas, questões assim, então isso talvez possa ter a ver com a imunidade, não sei. E voltamos ao lockdown e o que a gente observa dos números é que o contágio diminui, porque as pessoas estão em casa, mas também leva àquela questão, quando saírem, vão todos acabar sendo contagiados, todos terão a Covid, só vamos poder sair depois que todo mundo for vacinado, como é que vai segurar o país dessa forma? E aí fica aí a minha pergunta ao doutor Rodolfo também. Show. Cara, então, o inverno, Suelen, tem muito a ver duas coisas. A gente teve uma diminuição grande de infecções respiratórias, principalmente em crianças, porque as escolas ficaram fechadas, né? A ponto de a indústria farmacêutica ela se preocupar com números de venda de outros antibióticos, porque caiu absurdamente número de sinusite, aquela sinusite que a criança tem toda hora, vai, o antialérgico, isso aqui diminuiu. Mas o inverno ele tem duas coisas. Primeiro, você, por questões alérgicas, você tem muita rinite. Cara, você tem rinite, você espirra. Você tem um vírus dentro de você. Mesmo que o seu sintoma não seja do Covid, você está mais secretivo, você está espirrando mais, você está espalhando mais vírus, né? E no frio você aglomera, você fica todo mundo dentro do mesmo espaço, todo mundo com a janelinha fechada, com calorzinho ali. O Brasil, como a gente é muito louco, né, assim, o clima é muito doido, você tem essa disparidade. Tanto que a gente teve uma queda de casos mais ou menos logo depois do inverno, que foi o contrário, que foi a Europa, né? Mas porque coincidiu com um período maior que a gente ficou fechado, né? Foi período aí de abril, maio, junho. Mas o inverno ele propicia, sim, por questão respiratória e por facilidade de aglomeração e por outras infecções, né? Você acaba facilitando a ocorrência de outras infecções. E você me perguntou também em relação ao momento de ir para o hospital, né? Isso, na minha cabeça como médico,
me enlouqueceu. Porque desde o início, a minha posição é a seguinte, cara, está na dúvida do que é, tem que ir no médico, tem que fazer exame, ponto. Né? Me chamaram, assim, não me chamaram atenção, mas me chamaram assim, pô, seu plantão você pede muita tomografia. Você está deixando o tomógrafo, porque entre um exame e outro tem que parar tudo, lava tudo, limpa tudo, aí faz outro exame. Limpa tudo, para tudo. Falei, cara, mas eu não sei para onde essa pessoa vai. Ela está com 3 dias de sintoma, com 5 dias. Isso, há um tempo atrás, a gente não sabia. Aí, como a gente ficou com medo de encher o hospital, a gente não, né? A saúde pública, a saúde como um todo, público e privado, não, só vem se você estiver ruim, se você estiver com falta de ar. Só que a falta de ar do Covid, eu não sei se algum de vocês tem asma, a gente, quando tem asma, a gente chia, você começa a ficar com aquela agonia respiratória. A falta de ar do Covid, não. É uma falta de ar que você vai diminuindo suas funções. Você não sente aquela falta de ar. Você fica mais parado, você fica mais quietinho, você se recolhe logo. Aí, quando você chegava no hospital, você já chegava com a saturação, que agora todo mundo sabe o que é saturação, né? A saturação normal, acima de 94. Ruim, abaixo de 90. Pô, chegava o paciente, às vezes, com saturação de 80, 78, conversando com você, né? Eu pessoalmente vi isso com meu pai. Né? Meu pai teve Covid, o dia que ele me ligou, e ele e minha mãe, Genil, depois você conversa com minha mãe lá, eles esconderam de mim, para não me preocupar, ficou meu pai e minha mãe cuidando, tratando, como deveria tratar, mas sem me contar nada. Aí só me contaram um dia que ele estava lá no 10º dia de doença, que ele voltou a ter febre. Eu falei, cara, voltou a ter febre no 10º dia, na minha cabeça de médico, é sinal de alerta máximo. Assim, olha só, cara, faz tomografia, faz exame. Na época, foi a época que começou a fazer ivermectina. Cara, faz ivermectina, faz azitromicina, faz tocilizumab, que é uma medicação que a gente fazia, que hoje está fazendo menos. Faz tudo. Deu febre no 10º dia, vai descer a ladeira. E foi quando meu pai me avisou. Parti daqui para Teresópolis. Cheguei lá, meu pai saturando 90, 92, tal. Catei ele lá no Hospital São José, Genilton. Saí daqui e fui direto no hospital. Catei meu pai no hospital com a tomografia pronta. Meu pai no hospital saturando 92. Tranquilo, conversando comigo. Filho, eu acho que, pô, você não está muito preocupado à toa? Não, pai, vamos para o hospital. Aí trouxe ele para Volta Redonda, cheguei aqui, meu pai saturando 88, com 2 horas de viagem. E conversando, feliz da vida, alegre. Internou, foi para o quarto oxigênio. No dia seguinte, aumentou o oxigênio. À tarde, meu pai resolveu, coisa de pai também, sozinho dentro do quarto do hospital, vou ficar aqui, vou no banheiro fazer um xixi aqui. Levantou sozinho, já voltou, aí sim, voltou cansado. Mas não é aquele cansaço de asma, é um cansaço de eu não consigo me mexer direito, tá pesado, tá difícil. Meu pai saturando 78, seu oxigênio. Aí põe oxigênio, a colega no plantão me liga, eu tinha acabado de sair do hospital. Vou entubar seu pai aqui. Eu falei, não, peraí, pô, calma aí, não é assim não. Deixa eu chegar aí. Eu moro a 3 minutos do hospital, eu entrei no carro, cheguei lá. Oxigênio, CTI. Oxigênio, alto fluxo, aí as coisas que a gente faz lá. Ou seja, meu pai só teve falta de ar dele reclamar, a saturação dele estava em 78. Então, assim, uma conduta foi meio de desespero. Não deixa ninguém vir para o hospital, porque a gente não vai dar conta de atender todo mundo. Fica em casa. Cara, as pessoas chegavam muito graves no hospital. Aí, no meio do caminho, falou assim, cara, isso é coisa de maluco, manda todo mundo vir para o hospital. Aí foi aquela loucura, todo mundo para o hospital, aí todo mundo queria fazer exame de tudo. Né? Então, assim, a gente começou a entender mais a doença. Aí vou te falar, eu pessoalmente, de outubro para cá, né? Cara, vários protocolos foram testados, várias coisas foram feitas, mas esse momento de procurar o hospital, na minha opinião, é na dúvida. Cara, hospital, você tem que procurar quando está na dúvida. Qual a melhor notícia do mundo? Fui no hospital achando que eu estava morrendo, era uma crise de ansiedade, o médico me acalmou e eu voltei para casa feliz. Ponto. Né? Me enlouquecia essa coisa. Só vai quando tiver falta de ar. Eu testei, né, o aplicativo do Ministério da Saúde aqui do Brasil,
teve um, acho que do UOL ou da Folha, que tinha um aplicativo também, para você ir botando sintoma. Cara, uma coisa que eu achei muito legal, o Ministério da Saúde me acompanhou virtualmente o período todo. Mas o dia, eu fui simulando sintomas, como se eu estivesse agravando. Aí, no dia que eu piorei, assim, no aplicativo, né, ele me mandou um alerta e falou, ó, procura o hospital. Cara, daqui a 15 minutos, 20 minutos, chegou a mensagem de novo. Você já está no hospital? Daqui não sei o quê. Aí, daqui a pouco, uma ligação do Ministério da Saúde. Falei, cara, se isso está funcionando para todo mundo, legal. Só que eu tenho um smartphone, né? Quem não tem? Quem não entende aplicativo? Quem não... Né? Então, assim, o momento de procurar, na minha opinião, continua sendo, na dúvida. Você está com dúvida que tem? E outra coisa que está me matando no Brasil também, a gente restringiu o exame, né? Então, você tem plano de saúde, não está pagando o exame, aí vem a questão da judicialização, né? Porque realmente tem que pagar exame. Você só sabe se você tem ou não, você faz exame. Né? Então, se você não faz exame, você não trata, ou você começa a tratar todo mundo como se fosse, aí vem esse pandemônio todo aí. Só para acrescentar, esse fato que eu relatei do médico mandar de volta para casa, que só era para procurar o hospital se não estivesse respirando, foi agora, em dezembro. E eu ia até perguntar, e o doutor já até esclareceu, em relação a essas medicações alternativas, que o doutor disse que não há estudos que comprovem, mas também não há malefícios de utilizar, pelo que o senhor disse. Assim, vamos pegar alguns. A hidroxicloroquina, ela em dose alta, ou uso crônico em dose alta, ela tem algumas complicações. São poucas. É uma medicação que a gente usa muito para lúpus, artrite reumatoide, para doença autoimune. E são medicações seguras. Tá? A ivermectina, extremamente segura, como medicação na dose padrão. O que a gente está vendo? Umas doses enlouquecidas, doses 18 vezes maiores do que a dose máxima permitida. Aí vai dar problema. Aí, isso que eu falo, no Brasil a gente politiza, né? Então, assim, cara, isso não funciona, isso está errado. Cientificamente, falar para você, evidência nenhuma, tá? Só que a gente não teve tempo. Medicina demora tempo, né? Isso é uma frase que eu tenho usado já há algum tempo. Daqui a 10 anos, a gente vai saber exatamente o que trata, o que faz bem, o que faz mal para o Covid, mas ele não vai estar mais aqui. Mas a gente vai saber tudo bonitinho, que é onde a gente vai analisar tudo. Então, assim, doses, padrões. Falar para você, o paciente me liga. Ah, doutor, eu quero tomar. Isso a gente viveu mais para o final do ano. Ah, eu vi aqui que eu tenho que tomar ivermectina toda semana, 2 comprimidos. Cara, é de sensibilidade. Assim, eu não tomei em momento nenhum, não indiquei para minha família, para ninguém, porque eu não vi evidência nenhuma. Mas, cara, às vezes é isso que a pessoa precisa para ela acalmar a alma dela. Entendeu? Eu tenho uma paciente de 92 anos, extremamente lúcida. A reclamação maior da vida dela, que ela fala assim, eu estou com raiva porque o meu corpo não está acompanhando mais a minha cabeça. Ela lúcida total. Ela falou, ó, eu vi, eu quero tomar. Vai me fazer mal? Nessa dose que eu estou te orientando aqui, não, só não vai fazer maluquice. Né? Então, assim, tem que ter essa sensibilidade, tem que entender que algumas informações a gente não tem ainda, mas o que a gente tem de informação é que realmente não funciona. Tá? Mas se você falar para mim assim, eu vou tomar, cara, usa na dose que tem que usar. Não faz maluquice, entendeu? É engraçado porque aqui a gente não teve essa opção. Aqui era mesmo só paracetamol ou ibuprofeno. E na tentativa de buscar coisas que estavam utilizando aí no Brasil, só houve negativas das farmácias aqui. Não há outra opção. Sim. E até mesmo, que eu acho que o doutor vai achar até curioso, que quando a gente tem esse atendimento e a gente tem o resultado de positivo do COVID, eles é que perguntam qual a medicação que a gente está usando. E a gente diz, e eles dizem, pode continuar. Em nenhum momento me foi orientado se quer tomar paracetamol ou o ibuprofeno. Foi mesmo no sentido de toma o que está dando resultado e vai. E continua com ele. Tem muito, né, Sueli? Quando a gente não sabe, né, tem dois tipos de médico, vamos botar assim.
quando a gente não sabe, ou a gente faz tudo, ou a gente não faz nada. Tá? Ou seja, coronavírus tem tratamento? Não. O que a gente tem hoje definido? Literatura. O uso de anticorpos contra o coronavírus captados através de bancos de sangue. Isso é um tratamento efetivo. Tem o Remdesivir, que é um antiviral que a gente usa para ebola mesmo, e que se testou para o coronavírus. Teve algum resultado, mas quando você faz o estudo dos estudos, não tem tanta efetividade. Um remédio caro que a gente não tem disponível. Entre você fazer tudo e não fazer nada, na minha opinião, existe um meio do caminho. Eu acho que a gente perde muito esse distanciamento entre o paciente e o profissional de saúde, o médico. Né? Por quê? O meu WhatsApp todo mundo tem, meus pacientes todos têm, meu WhatsApp está no meu Facebook, Instagram, todo mundo chama de maluco, mas está aí já tem esse tempo todo. Porque muitas vezes essa pergunta, assim, doutor, eu tô estranho, eu tô esquisito, eu vou para o hospital, não vou, fico em casa, não fico. Tive contato, é muito comum isso também. A prima da minha vizinha, da minha tia, que teve comigo no aniversário de não sei quem, testou positivo. Tem quanto tempo? Tem 2 meses. Relaxa, observa. Né? Então, esse distanciamento é muito ruim. E quando você não tem nada para fazer, e realmente a gente não tem tratamento definido para o paciente não grave. Para o paciente grave, a gente tem medicações, que também estão todos em estudos. Se você abrir, tem um site que a gente usa, chama UpToDate, que no direito tem o vademecum dos negócios lá e tal, né? Que vocês consultam tudo lá, que as decisões foram tomadas, jurisprudência, sei lá, esse negócio aí. A gente tem isso, chama UpToDate, né? UpToDate.com. Você entra lá, cara, todos os tratamentos para SARS-CoV-2, para COVID, todos são experimentais, todos. Aí, como é que eu viro para alguém e falo assim, ó, você não vai tomar isso, baseado em quê? Baseado nessa informação. Mas tem esse outro estudo aqui que mostrou. Cara, você pode ficar impondo a sua autoridade médica, cara, que eu acho isso muito ruim, ou, não, é uma medicação que não, cara, não é tóxica. Faz. Cara, a gente faz tanta coisa que não tem efetividade. Por exemplo, um exemplo que eu uso, exame de piscina em clube social. Isso não tem efetividade zero, porque uma vez por ano alguém vai te olhar e dizer que você está com a pele boa. No dia seguinte, você pode abrir uma frieira no pé e você vai para a piscina do mesmo jeito. Então, assim, isso não tem efetividade nenhuma, mas as pessoas defendem isso, e eu falo que defendo porque eu brinco com isso no meu clube, toda reunião de clube aqui, no clube dos funcionários, eu brinco por causa disso. Porque, na verdade, isso virou uma forma de remuneração. Enfim. E a gente faz e não reclama. Cara, quer tomar ivermectina? Vai se sentir seguro? Toma. Só que não espera, o que eu acho que é mais importante é isso. Não fica esperando milagre com aquilo e não perde o contato com quem está cuidando de você. Eu acho que isso que é muito ruim. Esses atendimentos distanciados, isso é muito ruim. Que é isso? Seu marido vai no hospital, se piorar, você volta. Cara, qual parâmetro você tem na sua casa? Aí foi a loucura. Cara, nunca se vendeu tanto oxímetro no mundo. A Apple botou lá no Apple Watch oxímetro. Porque todo mundo agora quer saber a oxigenação, como é que está. Né? Porque a gente está transferindo para o paciente uma avaliação que é nossa. Isso na minha cabeça, é surreal. Né? E aproveitando essa sua colocação aí, né, de transferir alguns cuidados, algumas responsabilidades que antes eram exclusivas, né, do profissional da área de saúde e que também só era detectada no olho a olho, né, no contato, no dia a dia. Como que o doutor acha que vai ficar a medicina pós-Covid em relação a esses primeiros atendimentos? Cara, eu acho que já mudou muito. Né? A gente está
está aprendendo a se comunicar com o paciente de outras formas, né? Quando eu falo do WhatsApp, eu uso há muito tempo. E, normalmente, eu dou orientações para pacientes que são meus, pacientes que eu já conheço, que já têm, enfim. Mas isso vai facilitar muito. Tem um... Cara, eu li esse estudo em algum momento, eu não vou lembrar exatamente o que foi. Mas, se você pega um algoritmo de computador para diagnosticar COVID e um médico, você alimentar esse algoritmo, ele vai diagnosticar com uma certeza maior do que o médico. Só que quando esse paciente está na fase de agravamento, o médico detecta mais rápido do que o algoritmo. Entendeu? Por quê? É aquela coisa, a gente chama de feeling, de, sei lá, de iluminação, né? Experiência, mas é aquela coisa de você bater o olho e falar assim, cara, não está bom. Né? Eu vivi isso, assim, 2 vezes que eu me lembro aqui, porque a gente dividiu as emergências de CTI, o hospital todo, a gente dividiu pacientes para atender COVID e para atender outros pacientes. Às vezes que eu estava para atender os outros pacientes, por 2 vezes que eu me recordo, você chegou a bater o olho e falou, cara, isso é COVID. Aí eu já me distanciava, porque ali você não estava paramentado, não estava com a firula toda. Eu sempre usei N95, aquela máscara mais efetiva. Aí eu 2 vezes bati, eu falei, cara, isso é COVID. Aí você colhe a história e fala, pô, é COVID, transfere para lá, vai para lá. Beleza, confirmou. E tem pacientes que chegam para você conversando, numa boa, fala, cara, mas esse cara não está bom, bicho. Eu vou internar. Teve um que eu internei, ele ficou pau da vida. Eu internei a filha dele. Aí ele ficou pau da vida comigo. Não, doutor, minha filha está bem, minha filha não sei o quê. Eu falei, cara, sua filha não está... Ah, eu fiz a tomografia, né? A gente está dividindo. O percentual estava com menos de 25%. Menina de 19 anos, única comorbidade, obesidade. Cara, eu olhei para ela e falei, você vai ficar internado. Aí o pai dela, não, porque vocês querem dinheiro do plano, porque meu plano é bom, porque não sei o quê, porque eu vi que não sei aonde, porque se internar morre, porque entuba morre, porque médico quer matar todo mundo, que é os malucos. Internei a filha dele. 2 dias depois, a filha dele no CTI, que a gente chama de ventilação não invasiva, com a máscara. Ela agravou, ela piorou a situação, ela fez uma pneumonia grave, ficou 8, 10 dias no CTI. Então, assim, foi iluminação de Deus, foi experiência, sei lá, ou foi cagada mesmo, cismei. Porque muitas vezes eu internei e não era nada e tive que ir embora. Né? Então, assim, essa distância médica, isso me incomoda ainda, porque eu gosto de falar com as pessoas, olhando para elas e percebendo, mas a gente teve que aprender. Né? Teve que aprender esse atendimento, teve que aprender a colher informação, o paciente se examinar, é o que eu falo do oxímetro. Cara, vendeu oxímetro pra caramba. E eu tinha 3 oxímetros, meus que eu já usava na prática. 2 ficaram pela família e entre os amigos. Eu estou com um só hoje, que eu estou guardando ele, que ele é meu, senão eu vou ficar sem. Porque, cara, cansou. A minha casa, aqui onde eu moro, ela é direto para a rua, não tem portão na frente da minha casa. Então, cansei de passar oxímetro. Paciente, colega, amigo, leva oxímetro, mede em casa, se piorar, você me avisa. Então, assim, consulta online. Hoje é uma realidade, a gente não tem como viver mais sem isso, que é uma coisa que já tinha nos Estados Unidos há muito tempo, e a gente aprendeu a fazer agora. E passar informação para o paciente, coisas simples, que às vezes fazem diferença. Eu acho que isso aí a gente aprendeu bastante. Que ótimo, também acho que foi. E eu também sou igual o doutor também, eu gosto do contato, né, o visual, mas a gente aprende. Nós fizemos uma transição no judiciário que a gente tinha processos, né, no papel, né, doutor André Fontes é da minha época também, que a gente carregava processo para cima e para baixo, e hoje é tudo eletrônico. E no começo dava uma angústia que a gente ficava assim, meu Deus, e se esse documento sumir aqui nesse mundo da internet, como é que eu vou fazer? Hoje a gente tem plena segurança no que a gente está fazendo e estamos adorando, a verdade é essa. Eu adoro o meu home office, adoro fazer audiência de dentro da minha casa. Doutora Rosane, destacar, uma vez, o meu irmão é advogado, meu irmão mais novo,
eu moro em Volta Redonda, ele tinha um processo aqui na primeira cidade, depois de Cruzeiro, aqui em São Paulo, né? Então, ele veio de ônibus até Volta Redonda, a gente entrou no carro, eu fui com ele lá numa audiência de conciliação, um processo lá de direito ambiental. Cara, viagem, 2 horas, 3 horas de viagem daqui lá, não sei, tal, pô, carro, e ficamos lá esperando, e audiência, aquela fila que vocês conhecem, chama um, chama outro, não sei o quê, papapá, pão duro, e eu lá, saído de plantão, dormindo na cadeira, e nada de chamar meu irmão. Aí meu irmão chamou, meu irmão entrou, sem brincadeira, 3 minutos. Meu irmão entrou na sala de audiência e voltou. Eu falei, Ricardo, não é agora não? Não, já acabou, era só audiência de conciliação. Eu falei, cara, a gente andou isso tudo, e lá, para vir aqui 3 minutos, para perguntar, tem conciliação? Não, não tem. Ah, então segue o processo. Eu fico imaginando isso online. Você resolve isso, sei lá, 30 por dia, né? Sem ter que deslocar carro, sem ter que essa confusão toda. E uma coisa que me chamou a atenção, só porque eu estou falando muito, a doutora Sueli me falou de processo, em Portugal não é digitalizado, né? No Brasil a gente já tem digitalizado há um tempão. Sim, acho, né, quando eu comecei a estagiar ainda eram processos físicos, eu comecei a estagiar ainda no 2º ano da faculdade, e até na época do meu estágio eu estagiei um bom tempo no Tribunal do Trabalho aí do Rio de Janeiro, em Itaguaí, e eu passei nessa fase de transição, muitos dos processos físicos foram acabando ali, e aqui em Portugal ainda não há essa figura assim, da justiça eletrônica, de fazer mesmo audiência. Eu já vivenciei audiência estando aqui em Portugal, já participei de audiência, e os demais atos eu já fazia antes desse momento da pandemia, né? Petição, tudo que a gente pode fazer dentro do processo, a gente consegue fazer à distância, e isso acaba sendo uma grande facilidade e uma coisa que acho que as demais profissões também vão se adaptar, tendo em vista o atual momento. Perfeito. Doutor Genilton, doutora André, vocês querem falar mais alguma coisa? Assim, eu estou plenamente satisfeita, a gente já está mais de 1 hora aqui batendo papo. Eu gostaria de fazer uma intervenção. E antes, eu gostaria de registrar a minha satisfação de ter ouvido cada um dos expositores e parabenizá-los pelos pontos tratados. Acredito que foi esclarecedor para todos o encontro, e também acredito que nós podemos dar uma contribuição importante para as pessoas que nos procuraram pelas dúvidas tradicionais. Acho que o encontro tem essa finalidade. Bem, a minha intervenção será justificada. Eu, nos anos 70, lembro muito bem, uma colega de turma morreu de meningite. E não houve nenhuma providência na época de afastamento das crianças que estavam doentes e as que não estavam doentes. Eu dei muita sorte, sobrevivi, não houve comunicação pública e era também um problema grave, endêmico, que merecia uma dedicação toda especial. Nessa época, 2 coisas aconteceram. Eu conversei com meu pai na época, meu pai hoje é falecido, mas eu conversei com ele na época, e ele chamava a atenção da gripe espanhola. 2 irmãos do meu pai, portanto, 2 tios meus, morreram há 100 anos. Não são avós, são tios, irmãos do meu pai, de gripe espanhola. 2 irmãos, Demerval e Dalila. Meu pai tornou-se o filho mais velho. E eu, na pandemia, tive o cuidado de pesquisar o que aconteceu naquela época. O que mais me impressiona é a semelhança de situações de crise entre uma situação de uma época, há 100 anos, e a situação atual. Mas eu queria fazer um acréscimo. Nessa mesma época, houve uma palestra em Niterói de um professor de microbiologia da Universidade Federal Fluminense, Jorge Weissman, que é quem empresta nome para o Instituto de Veterinária da Universidade Federal Fluminense.
E perguntaram a ele, naquela época havia uma crise muito grande de mísseis, não a do Kennedy, dos anos 60, mas os jornais anunciavam que o mundo acabaria por uma guerra nuclear. Ele dizia que não, que o mundo não acabaria daquela forma. Se tivesse acabado, seria uma outra forma. Qual? Micro-organismos. Como? Micro-organismos. Eles é que podem matar a humanidade. Estão em toda parte, convivem conosco, nós não lembramos deles, mas eles é que podem nos matar. Pois bem, os jornais anunciam diariamente gastos com a defesa, compra de armamentos, todas as espécies, aviões, navios. Eu mesmo, na minha ida para a Ilha do Governador, vi lá um Instituto de Guerra Bacteriológica do Exército, ali no Ilha do Governador. Então, vejam o que está diante de nós. Uma pandemia matou mais que as últimas guerras. Nós temos, para as guerras, ministérios próprios, Ministério próprio, Ministério da Defesa, pesquisa, organização, tudo destinado à defesa do país. E eu sempre me perguntei, aquela solução que o presidente Roosevelt, nos Estados Unidos, adotou depois da crise de 29, quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele criou um gabinete de crise. Criou um gabinete de crise. E convidou gente poderosa, gente fora dos Estados Unidos, gente dos Estados Unidos, convidou ingleses, canadenses, e eles encontraram algumas soluções. Ele seguiu a orientação técnica, chamada Sociologia da Indústria, que eu li também em outra obra, e não determinou que essas pessoas dessem ordens. Ele não fez isso. O mais inteligente. Ele tomou essas pessoas como especialistas e ele tomava decisões com base no que ele recebia de informação técnica. Nós, então, vimos o Supremo Tribunal Federal decidir sobre assuntos por uma petição, despacho de decisões de uma parte de uma peça forense, sem uma reflexão técnica, sem uma especialização, sem conhecimento específico. Vimos, por razões jurídicas, atribuir aos governadores dos municípios soluções como restrições de comportamento das pessoas, fechamento de negócios, tudo feito sem nenhum critério técnico. Prazos, liberaram certas atividades, outras não. Pior, politizaram as mortes, politizaram a doença. Fizeram uma pressão enorme para tomar soluções em Manaus. Eu não sou especialista, não sou médico. Mas, como leigo, eu pergunto, mandar aviões da FAB, tirar o pessoal de Manaus e levar para o resto do Brasil não é divulgar o vírus, não é propagar o vírus ainda mais, em vez de concentrá-lo? Pois bem, não chamaram especialistas para se sentar. O ideal teria sido feito como o presidente Roosevelt fez, formado uma equipe das maiores personalidades do país que pudessem decidir esse assunto, sem políticos, sem juízes, sem Ministério Público, soluções técnicas. Chamar sanitaristas, chamar médicos, estrangeiros, nacionais, não importa. E perguntar, o que vocês entendem? Nada. Então, tá bom. E dizer, hoje eu não tenho nenhuma informação. E o que aconteceu? Vamos comprar respiradores. Corrupção desenfreada
num país onde não se controla a corrupção. Pior, não, num país onde há impunidade mascarada sob determinados tipos de direitos, as mais variadas formas, ideológica, partidária, formal. Resultado: dinheiro desviado em plena pandemia, algo que, se fosse uma guerra, seria crime de traição. Surreal. E nós estamos diante desse quadro. Políticos perdidos discutindo política no meio de uma pandemia. Países inteiros sofrendo sem que tenham declarado quem foi o responsável por elocubrar soluções para o problema. Nada disso aconteceu. E aí, nos anos 70, o falecido já professor George Weizmann já havia chamado a atenção. A chamar a atenção há quase 50 anos, foi no início dos anos 70, que o mundo sofreria pandemia. Tivemos ebola, tivemos o SARS, gripe aviária. Qual será a próxima? Não sabemos. O que me preocupa demasiadamente é não termos colhido a experiência das outras pandemias, nas endemias, nas formas gerais de problema de saúde pública, problemas sanitários que nós não conseguimos enfrentar. As soluções dadas de mandar avião, retirar as pessoas, de pôr no hospital. Os hospitais, como se sabe, são centros de transmissão de micro-organismos. Eu me lembro, na justiça mesmo, a jurisprudência hoje é tranquila, dizendo que os hospitais, se gerarem doenças, são responsáveis. Aprende-se na faculdade. E aí vem a dúvida. Um político diz que o outro está errado, que o outro está certo, e nós, brasileiros, ficamos, diria assim, à mercê de soluções regionais. O Supremo não se entende num problema grave desse, tomou decisões precipitadas, na minha opinião. Não faço questionamento de decisão judicial aqui, não é da minha natureza, mas em matéria de saúde, isso é complicado. Nós gostamos de terminologia em inglês. Eu acho que lockdown é aquilo que fazia nos presídios dos Estados Unidos, que fechavam as portas, todo mundo encarcerado. Isso no Brasil, com todo respeito, não é lockdown. Não é, não. Não é lockdown com banco aberto, com loteria aberta, com supermercado. Isso não é lockdown, pelo amor de Deus. Eu acho que nós temos restrições. É igual a diet no Brasil. Diet no Brasil não tem nada de diet. É só uma maneira de falar bonita e mal falada. Então, eu fico chamando a atenção para isso. Eu acho que o grande erro das autoridades, dos tribunais brasileiros, de todos, não estou aqui falando mal de ninguém, não estou criando desqualificações profissionais. A minha dúvida é a seguinte: como é que um político, como é que um juiz, como é que um promotor, um prefeito, um governador vai decidir sobre doença sem conhecimento técnico? O ideal seria, quando na Primeira Guerra Mundial houve os ataques de gases, reuniram os médicos, vão criar soluções. E deram soluções técnicas, máscara, algumas não funcionaram, mas houve soluções. Mas houve reunião, discussão técnica. Eu, às vezes, acho que nós somos capacitados para fazer coisas inimagináveis. O Brasil lança foguetes, constrói submarinos, tem laboratórios de pesquisa física que poucos países do mundo têm. Tem especialistas em economia, em medicina,
Os médicos brasileiros são campeões aí de soluções de problemas. Os dentistas brasileiros, gente vem no Brasil para se operar, para se cuidar. Mas nossos políticos parece que não perceberam dos problemas, que nós crescemos muito. A decisão política é muito importante. Nós precisávamos hoje de uma solução refletida, pensada e refletida sobre a pandemia. Uma decisão pensada e refletida, independentemente da cor do partido e da política, sobre como manter a economia do país sustentada com a pandemia. Não adianta aproveitar a pandemia para discussão política. Eu tenho a impressão que político que usa a pandemia para fazer política não merece ser assim qualificado. Será que ele não teve um parente que morreu? Eu acabei de vir de um velório. Acabei de saber que um juiz amigo meu também morreu antes de ontem. Um primo meu morreu. Eu mesmo quase morri em abril. O meu sangue parecia petrificar-se todos os dias. Estava se concentrando de tal maneira que a coagulação ocorreria em poucos dias. E vou dar um exemplo aos senhores. Fui hospitalizado imediatamente. Primeiro médico veio, um dos médicos mais respeitados, que eu conheço, não vou citar nomes aqui, de uma instituição, de uma associação tricentenária no Brasil de medicina. E disse: André, você é meu amigo, não temos remédio para isso, não tem solução. Eu num quarto fechado, ele com roupa de astronauta, se retira entristecido e, mais do que tudo, solidário à minha condição. Vem um segundo médico, de um dos médicos mais competentes do órgão que eu trabalho. Eu mesmo nomeei. Um dos homens mais cultos e inteligentes e dinâmicos que eu conheci. Não tinha ouvido do outro. Eu não tenho solução para isso. O que eu vou fazer? Não sei. Conversamos longamente, ele abaixou a cabeça e disse: olha, eu não tenho solução. Também foi companhia de astronauta falar comigo. Veio o terceiro médico, um dos homens mais técnicos que eu conheci, um parente meu, que, por ter a mesma profissão que tinha o presidente Juscelino Kubitschek, eu sempre achei ele o máximo. O presidente Kubitschek foi médico militar, ele também tinha essa posição. Operou, salvou a vida de muita gente. Disse: não há solução. Não há solução. Aí veio o quarto médico. Olhou para mim, eu tinha uma desconfiança dele, porque ele é médico da minha mulher, ele ficava me dando ordens que eu não gostava, parar, fazer regime, fazer não sei o quê, caminhar, esse sujeito chato de galocha. Mas eu sabia que era um homem respeitado e nunca emitiria opinião a esse respeito. Fique quieto. Ele chegou lá e disse assim: olha, não há solução. Olhei para ele e falei: pronto, mais um. Mas, eu disse: mas, sim, eu tenho umas teses. Eu falei: quais? Nós não sabemos o que é exatamente esse vírus. Aliás, os vírus são, por natureza, algo assim pouco definidos, né? Não são nenhum ser, são uma entidade biológica, né? Não é um ser vivo no sentido técnico. Não é um indivíduo como nós conhecemos, né? Uma unidade biológica, é uma entidade. E aí ele disse: olha, eu não tenho solução, mas eu tenho umas teses. Se você aceitar, sim,
que eu faço? Ele disse o seguinte, olha, primeiramente, você não toma sol. Você tem déficit gravíssimo de vitamina D. Eu vou receitar agora algumas coisas para você. A primeira é a vitamina D. Segunda, eu vou receitar a vitamina C com zinco. Explicou por quê. Terceiro, eu vou tentar controlar a sua pressão com remédio para pressão. Quarto, eu vou tentar controlar a sua febre com antitérmicos. Quinto e sexto, eu vou usar 2 remédios que não são comprovadamente úteis. Mas a minha tese é a seguinte: como nós estamos no início, talvez eu possa desambientar o vírus quando ele tentar entrar nas células do seu corpo. 2 remédios polêmicos que eu vou usar. Se você aceitar, eu vou aplicar isso. Azitromicina e hidroxicloroquina. Li para ele. E se você concordar, eu faço isso agora. Eu pensei, eu li quando era pequeno o trabalho de 2 cientistas, microbiologistas. Um foi Pasteur, Louis Pasteur, e o outro Robert Koch, do bacilo de Koch. Que eu aprendi até errado, bacilo de Koch, mas é Koch. E os 2 foram ridicularizados em várias ocasiões. E eu me lembro da história que eu li várias vezes, eu achava fascinante a história de Pasteur, que não deixou o médico fazer o parto da filha dele sem lavar as mãos. O médico ria, professor Pasteur, o que tem a ver lavar as mãos? Ou lava as mãos ou não faz o parto. Lavou as mãos. E a filha de Pasteur foi a única filha da maternidade que não havia morrido naquele dia. Pasteur salvou o menino injetando uma espécie de vacina. Não era vacina, porque eu estava em alto grau contra a raiva. Era um remédio, na verdade, contra a raiva. A história é tão fascinante que eu tenho de memória. Quantas mordidas foram? Pois bem, Pasteur foi ridicularizado. E hoje, até os queijos de cerveja, os alimentos, obedecem a um processo que ele criou chamado de pasteurização. Eu pensei assim, a dipirona é proibida nos Estados Unidos e na Europa, não na Alemanha, mas nos Estados Unidos e na Europa, mas no Brasil é vendida nas farmácias. A Novalgina é proibida em vários lugares do mundo. No Brasil é vendida. Os médicos têm os seus desafios, formações diferentes. Alguns médicos acham que a homeopatia é charlatanismo. E vejam, eu sou da Universidade do Rio de Janeiro, a Unirio, que é formada a partir de um grupo de médicos que brigou com a Faculdade de Medicina original do Rio de Janeiro. Um grupo de médicos que tinha uma perspectiva mais nacional, assim, com doenças tropicais, brigou com os médicos clássicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro na época, que não era a universidade, era a antiga Faculdade de Medicina, e fundaram uma outra escola no final do século XIX. E acontece. Fundaram uma outra universidade depois disso. 2 escolas de medicina que brigaram e brigam até hoje por várias razões. No tribunal que eu trabalho, os laudos médicos são muito divergentes. E vejam, senhores, quando eu estava na faculdade, o caso Zé de Aguiar Dias, que julgou um caso médico contra o laudo médico, contra o médico,
e condenou o médico por ter esquecido material cirúrgico no paciente, que teve uma repercussão ruim. E os médicos disseram que era normal. Mas não foi para censurar o médico. Foi para mostrar que, assim como o doutor Rodolfo Vasconcelos nos deu uma lição de vida hoje aqui sobre o que seria para nós a melhor solução, e acredito que muitos médicos não saibam ou não tenham experiência, doutor Rodolfo Vasconcelos. E nós sabemos que, se partimos da vaidade da universidade ou da vaidade do judiciário, um médico achar que outro médico sabe mais do que ele, nós sabemos que isso é perfeitamente possível no mundo profissional, a vaidade. No meu caso, no 5º dia, o andar que eu estava no hospital havia sido transferido, faltava só eu. O mesmo hospital que, quando eu disse que ia tomar esses remédios, chamou o médico do hospital e disse: ele não pode tomar esses remédios. Esses remédios vão matá-lo. Eu disse: olha, aqui quem manda sou eu. Como assim? Ele é médico, mas o paciente sou eu. Quem decide o meu tratamento não é o médico, sou eu. Como assim? O senhor é médico? Eu digo: e daí que eu não sou médico? Eu tenho um laudo médico dizendo que sim, e o outro médico dizendo que não. Eu vou morrer de qualquer maneira, não é? Então, eu vou tomar a decisão correta, eu vou dizer sim. Se o senhor tiver que fazer, você vai ter que assinar um documento exculpando o hospital. Eu falei: manda o documento agora. Desceu o documento, eu peguei, assinei. O senhor não vai ler, não? Eu disse: senhor, eu não tenho alternativa. Aqui é viver ou morrer. Assinei o documento, arregalaram os olhos. No 5º dia, o andar inteiro estava sendo removido para entubamento. E eu era o único a sair pela porta da frente, porque havia tido sinais de melhora. Fotografei em casa a última dose de remédio que tomei. Fui comunicar isso no Facebook, fui censurado no Facebook. Disseram que eu não era médico, que eu propagava remédios. Eu fui contar a minha história. O senhor não tem certeza que o remédio é bom? Eu disse: senhor, a dipirona é proibida nos Estados Unidos. Aqui eu compro na farmácia. Eu conheço vários pacientes que usam de homeopatia. E eu tenho médicos que dizem com certeza que isso é charlatanismo. Eu tenho laudos contraditórios no tribunal. Um dizendo que o tratamento é bom, outro dizendo que o tratamento é ruim. Quem está certo? A medicina não é uma ciência matemática. E eu disse algo para o médico que ele ficou zangado comigo. Lá no hospital, eu falei: doutor, o senhor está confundindo medicina com saúde pública. Eu aprendi na faculdade de Direito, na aula de Medicina Legal, que médico sanitarista é uma figura completamente diferente dos outros. Aprendi que saúde pública tem regime próprio. Nós estamos aqui a discutir saúde pública ou medicina? Porque eu tenho que tomar decisões. Resultado: aquele médico que eu indelicadamente critiquei em várias ocasiões, na verdade, foi o único que trouxe para mim alguma luz de solução. Em vários lugares eu recebi informação: você foi curado por obra de Deus. Eu digo: paciência, se Deus gosta de mim, eu agradeço. Outros: não, você foi curado por seu organismo que reagiu. Eu digo: paciência. Você fuma? Eu digo: não, nunca fumei. Você bebe? Não. Você é sedentário? Eu falei: não vou mentir. Alguma dessas causas gerou a sua recuperação, o seu convalescimento. Eu disse: mas meu pulmão foi atingido parcialmente.
E eu tenho, doutor Rodolfo Vasconcelos, sequelas até hoje, vou dizer quais são. Eu ouvia bem do ouvido direito, agora ouço bem do ouvido esquerdo. Minha visão, eu estou sem óculos. Eu usava óculos. Eu não sei onde estão meus óculos agora. Eu fui hoje ao enterro e voltei sem óculos. Então, não me pergunte se eu estou falando sério ou não, porque eu não estou com dificuldade. Eu estou vendo os senhores sem óculos. Uma amiga minha disse, André, você não está usando óculos mais, não? Está de lente? Eu digo, não, eu não sei o que aconteceu. Eu tinha me esquecido dos óculos. Eu tenho tosse. Muita coisa mudou, eu estou mais cansado. A minha memória não é mais a mesma, eu tive uma divisor de águas, a minha memória era impressionante, agora eu preciso estar reforçando. Até o cheiro mudou. Não sei se está nos registros médios, doutor Rodolfo Vasconcelos, talvez valha a pena notar isso. Até o cheiro mudou. Nós temos um cheiro. Dizem que são feromônios, não chegaram a tanto não, né? Mas o fato é que esses vírus, no futuro, para as pessoas que emagreceram, que tiveram a visão melhorada ou prejudicada, no meu caso está tudo trocado. A audição trocada, a visão trocada. Mesmo. Eu acho que no futuro eu vou manusear esses conhecimentos para alterar algumas coisas. Mas de tudo que me chamou a atenção, num país com a medicina avançadíssima, eu não estou falando que o doutor Rodolfo está aqui, não, ele sabe que é verdade. A medicina no Brasil é muito avançada. Eu conheço várias pessoas que vêm ao Brasil se cuidar. Fazem viagem de turismo, na verdade, não fazem. Vêm aqui fazer uma espécie de rejuvenescimento. Conheço europeus que vêm tratar dos dentes do Brasil, africanos, angolanos. Ficam uma semana inteira a família, alocaram um gabinete, um consultório de dentista, depois todo mundo saca os dentes perfeitos, vão embora. Implantes dentários. O Brasil, e eu estive na Alemanha há 1 ano e meio, e vi um brasileiro, que agora é alemão, fazendo sucesso porque ele não cortava ninguém para operar, usava as fendas dos nossos corpos, do corpo que nós temos, para fazer as operações do homem e da mulher, cada um segundo a sua anatomia, e com isso proteger a pele, que é uma espécie de escudo natural nosso. Resultado. O meu parente cunhado, que é médico, salvou a vida de tanta gente que, se fosse verificar a quantidade de gente que ele salvou, deveria ter uma medalha nacional de medicina pela quantidade de gente que recuperou com tiros no Rio de Janeiro. Doutor Pedro Basílio. E o médico que me salvou, eu faço questão de deixar o nome dele registrado aqui, Dr. Edno Wallace. Eu fiz tanta propaganda dele na internet, embora censurado, que eu nem sei se ele teve condições de suportar a quantidade de gente que deve ter procurado o trabalho dele. Eu já falei tanto o nome dele na internet, mas ele foi muito sensível nessa hora. Cuidadoso. E eu acredito que se eu estou hoje aqui, neste momento, na minha condição de ser humano a falar com todos, devo a ele por ter tomado uma atitude num ambiente de repulsa absoluta. Foi criticado de tal maneira que eu fiquei preocupado com o diploma dele, disseram que ele não era capacitado. Eu disse, olha, se o senhor disser isso na minha frente, eu vou acabar brigando, porque o doutor Edno Wallace, para mim, o médico que tomou alguma providência, no mínimo me acalmou, no mínimo. Ele tomou providência e resolveu o problema.
E a doutora Ana Tereza Basílio, que descobriu que eu estava com Covid e me internou imediatamente. Como eu sou um pouco teimoso, não vou admitir totalmente, ela me internou com a certeza de que eu estava com Covid e não admitia. E eu estava com Covid. Ela chamou o médico, doutor Edno Wallace, e as providências foram imediatas. Comecei a tomar remédio na mesma hora. Ela disse, mas não há, esse remédio não está comprovado para a medicina. Eu digo, senhores, eu aprendi uma coisa na medicina. Qual? O médico não fala com o enfermeiro. Como? Não adianta dizer que fala porque não fala. Não fala. Em Brasil, não. Não fala com o farmacêutico. Não fala. Não fala com o biólogo. Não fala. O médico nem fala com o colega dele normalmente. É igual ao advogado. Acha que sabe tudo. Com a diferença que o médico tem a vida do paciente nas mãos. O advogado tem a liberdade do médico nas mãos. É uma questão de semântica, é verdade. Mas a realidade que eu chamaria a atenção é a seguinte. Faltou congressos médicos sobre o Covid. Faltou congresso de saúde pública sobre o Covid. Faltou uma despolitização do Covid. Faltou um desprendimento técnico. A medicina não é um manual de instruções. A medicina exige observação, ação e reação. Se o corpo reage bem com certos medicamentos, pode ser que com outro paciente não reaja. Mas existe uma probabilidade. A medicina não é matemática. Por essas razões, eu acho que o Covid mostrou que nós crescemos na técnica. Os médicos brasileiros são os melhores do mundo. Mas precisam rever conceitos sobre temas deontológicos, temas humanísticos, temas filosóficos. Ignorar a questão da evidência médica e olhar um pouco mais para o paciente. E mais, conversar com todos e tirar uma espécie de juízo menos crítico e tentar ser mais confiante. Porque achar que só o remédio comprovado por 10 universidades, 10 laboratórios é o bom, é incompatível com uma pandemia. É incompatível com a pandemia. Ninguém disse para Franklin Delano Roosevelt o que fazer. Ele chamou um grupo e disse, vamos resolver isso aqui por meio de especialistas. O que vocês decidirem, eu vou pensar e eu vou tomar a decisão. A solução que o governo deveria ter tido deveria ser essa. Eu chamaria o Dr. Rodolfo Vasconcelos. Eu chamaria todos os médicos que me atenderam. Poria todo mundo numa sala e perguntaria a eles quais são as divergências, porque eu sei que unanimidade não haverá. Eu quero saber quais são as divergências. E extrairia das divergências soluções práticas que, por sua vez, uma outra equipe de políticas públicas, sanitaristas, profissionais mais específicos, estariam a decidir. E daria a todos esses médicos que se arriscaram e que morreram na pandemia lutando pelos seus pacientes uma qualificação de heróis, porque muito médico morreu lutando pelo paciente. Muito enfermeiro morreu lutando pelo paciente.
Muito funcionário do hospital morreu pelo paciente. Os médicos no Brasil são poucos perto da necessidade do Brasil. Mas eu vou citar aqui Xoxô. Nunca tantos deveram a tão poucos. E acho que os médicos deveriam ter sido consultados com uma equipe de representação e dado a eles a oportunidade de falar. Acredito eu que muita gente teria sobrevivido se não fosse uma decisão política, essa ou aquela tomada pelos vários governos, pelos tribunais também. Os juízes têm mania de achar que são imaculados. Eu não chegaria tanto. Então, eu queria, talvez, menos provocar, menos questionar, menos provocar. Eu queria inicialmente agradecer ao Dr. Rodolfo Vasconcelos pela decisão de ter aceitado o convite, de falar para leigos. Não é fácil o médico falar para leigos. O leigo não entende. A sua posição desconcertante de falar despreocupadamente, com a certeza de que está dando uma contribuição à humanidade, e que, saiba o senhor, este vídeo será apresentado em todo o território nacional do Brasil. Os juízes receberão a sua mensagem na internet. Os advogados ouvirão a mais famosa presidente de subseção do Brasil, doutora Rosânia Figueira, se expressar. E também saberão que o Brasil tem uma vanguardista na Europa, a doutora Suelen, que, com 3 bandeiras no passaporte dela, não perdeu a sua brasilidade e se dispôs a falar conosco sobre a experiência dela em Portugal como uma brasileira muito feliz e saudosa. Quero eu crer que, daqui a algum tempo, nós nos veremos na internet da seguinte forma: o Dr. Rodolfo vai ligar a televisão ou vai ligar o computador, palavras dos especialistas. Neste momento falará o Dr. Rodolfo Vasconcelos. Sou eu, é ele. E terá a oportunidade de ver, ouvir e saber o quanto foi importante para nós ouvir um médico capaz de dialogar, de não ter receios de dar opinião e, mais do que tudo, que eu acho mais importante, falar para leigos. Falar para leigos. Acredito eu que a nossa contribuição para provocar outros médicos, tomara, doutor Rodolfo Vasconcelos, tomara. Eu espero que sim. De qualquer maneira, eu acredito que a condução dos trabalhos está muito ruim. E acho que a decisão terá que ser política. Primeiro, atribuir a quem entende do assunto a solução. Ignorar esses debates políticos que não trazem nenhuma consequência prática. E, mais do que tudo, velar os mortos, respeitar os mortos, a personalidade dos mortos. Eu fui hoje ao enterro. Senti mais uma vez na pele a perda de um ente querido. Não são números, não são estatísticas para serem usadas por partido político, a favor ou contra. E confesso que eu fiquei decepcionado por saber que usaram a morte dos outros para se vangloriar politicamente. Eu
confesso que acho isso imperdoável. Quem perdeu parente não acha nenhuma graça nisso. Morte e ideologia não combinam. Essa que é a realidade. Eu acredito que neste final do nosso encontro haja interesse do Dr. Vasconcelos se manifestar, ou eventualmente a doutora Suelen, ou a nossa presidente querida, a doutora Rosânia Figueira. Eu indagaria respeitosamente se gostariam de fazer ainda uma intervenção para nós fecharmos o nosso encontro. Pergunto respeitosamente ao doutor Rodolfo Vasconcelos. Tem interesse, doutor Rodolfo? Ou não precisa? É só agradecer a presença aqui, o convite, e eu queria pegar isso aí e botar essas palavras que o senhor falou na televisão para todo mundo ver, porque é isso, a gente transformou em política uma doença. Eu até anotei a frase aqui, morte e ideologia não combinam. É isso. E as pessoas, às vezes, por defender, né, doutor André, uma posição de um lado ou de outro, elas simplesmente fincam o pé e não olham as consequências da decisão por um simples capricho de falar ou sim ou não. Eu falo muito, entre o branco e o preto tem muito cinza, e a vida ela se desenvolve no cinza. Obrigado aí. Muito legal, pô, muito bom. Doutora Suelen, quer falar? Sim, quero agradecer mais uma vez o convite, fico muito feliz e honrada de estar aqui com vocês. Foi uma conversa muito agradável, muito esclarecedora, e realmente o que prejudica é a politização de tudo. Às vezes impede da gente ver o que realmente é verdade, o que não é, e principalmente cuidar, cada um cuidar da sua saúde, aumentar a imunidade e seguirmos firmes aí para enfrentar essa nova realidade. Muito obrigada e boa noite a todos. Doutora Rosânia? Simplesmente só agradecer as suas palavras, as contribuições aí do Dr. Rodolfo, da doutora Suelen, doutor André com esse depoimento aí que tocou o coração de todo mundo. E em algum momento eu penso da seguinte forma: realmente o Brasil é um país fantástico, mas a gente ainda não deu certo como sociedade. Precisamos aprender a viver em sociedade. Essa é a minha visão que eu tenho ainda hoje, mas é por isso que a gente está aqui lutando para poder conquistar esse espaço, conquistar uma sociedade melhor para todos, não é nem para mim, nem para o doutor André, a doutora Sueli, é para todos. Esse é o nosso objetivo, que a gente consiga realmente chegar a esse patamar de sociedade onde todos possam olhar em volta, não olhar ao seu umbigo, né? Olhar em volta, olhar o entorno, e que a política ela seja apenas a escolha de um governante que vá representar a vontade de todos. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Agradeço, então, ao doutor Genilton Castilho, o meu caríssimo amigo André Maia, e declaro encerrado o nosso encontro. Uma boa noite.